Por 1000 anos ele guardou um segredo nas profundezas da terra. Um navio viking, uma tumba de elite, mas com um detalhe aterrorizante. O corpo sumiu. O que resta é uma câmara secreta, moedas estrangeiras e um mistério que reescreve a história dos nórdicos. Este não é apenas um conto de arqueologia. É uma história de rituais proibidos, alianças ocultas e a obsessão humana pela morte. Prepare-se para entrar no mundo restrito da história viking. Se você tem coragem de encarar o que a história esconde, deixe seu like agora, inscreva-se no canal e vamos desvendar o enigma do navio sepultado. O navio sepultado. No final de 2018, em uma faixa de terra agrícola no condado de Østfold, sudeste da Noruega, arqueólogos que escaneavam o solo perto do antigo monte funerário de Gjell tropeçaram em algo notável. Usando o radar de penetração no solo, GPR, uma ferramenta não invasiva que revela o que está sob o solo, eles detectaram o contorno inconfundível de um navio maciço. Embora seja uma descoberta surpreendente na Noruega, um navio longo viking enterrado, o navio de quase 20 metros de comprimento estava enterrado a menos de 60 centímetros abaixo da superfície. Media cerca de 20 metros de comprimento, enterrado logo abaixo da superfície. Nenhuma escavação havia ocorrido ainda, mas a imagem era clara. Era um túmulo de navio viking esquecido pelo tempo. É possível ter cerca de 100 homens a bordo de um navio como esse, portanto é bem grande. Isso não foi um naufrágio, foi um sepultamento. E para entender por que isso importava tanto, é útil recuar e olhar para algo mais antigo do que até mesmo os vikings. Nossa obsessão humana com a morte e a vida após a morte. A morte é importante para nós seres humanos, para a vida, para nós como sociedade. Se você pudesse viver para sempre, você viveria para sempre. Em todo o mundo, as culturas desenvolveram maneiras únicas, às vezes inspiradoras, de honrar seus mortos. No Egito, os faraós eram enterrados em pirâmides, cercados por ouro e guardados por maldições, para que o rei morto pudesse participar de rituais misteriosos para se tornar um com a deusa do céu. Na China, os imperadores descansavam sob montes de terra com exércitos de terracota. Nas Ilhas Britânicas, os povos neolíticos cavaram colinas para criar tumbas de passagem como Newgrange, e alguns até especulam que os espíritos teriam usado a luz para deixar a câmara funerária. E no Ártico, até mesmo os Inuit construíram cairns de pedra para seus falecidos. No entanto, entre essas muitas tradições funerárias, o uso de barcos se destacou como algo profundamente simbólico e estranhamente consistente em civilizações distantes. Eu acho que a coisa que chamou a atenção de todos, de qualquer forma, foram os sepultamentos em navios. Então eu estava animado com isso. Em algumas culturas, os barcos não eram apenas transporte para os vivos, mas veículos para levar a alma através de algum grande mar espiritual para a vida após a morte. Colocar um corpo em um barco era prepará-lo para a jornada final, não através do oceano, mas através dos reinos. É realmente surpreendente. A natureza desse sepultamento é diferente de tudo que já vimos. Essa ideia aparece repetidamente em textos egípcios antigos. O deus Sol-Ra navegava pelo céu durante o dia e pelo submundo durante a noite em uma barca solar. Na mitologia nórdica, os mortos cavalgavam para Valhalla a bordo de navios em chamas empurrados para o mar. E em sepultamentos do mundo real, essas histórias eram ecoadas em grandes gestos, como o descoberto em Østfold. Este sepultamento de navio viking era realmente algo especial. O navio descoberto em Østfold não foi o primeiro de seu tipo. Um dos sepultamentos de navio mais famosos da história foi encontrado em Sutton Hoo, na Inglaterra, em 1939. Dentro de um maciço monte funerário estava um navio cuidadosamente disposto e repleto de tesouros. Itens de lugares tão distantes quanto Bizâncio, no Mediterrâneo, foram recuperados, como espadas, capacetes, prataria e moedas de ouro. Era, provavelmente, o local de descanso final do rei Redwald de East Anglia, um governante do século VII. A riqueza do sepultamento chocou os historiadores, não apenas por seu luxo, mas pelo que implicava. A suntuosidade do túmulo pode sugerir que é ele, e a datação está correta. Aquela Europa medieval primitiva era mais conectada, rica e espiritualmente complexa do que se acreditava anteriormente.
Essa descoberta levantou uma questão poderosa. Onde começou essa prática de sepultamento em navios? Era puramente nórdica? Veio de tradições indo-europeias mais antigas? Ou era uma ideia que passava entre os povos antigos como uma história sussurrada, remodelada a cada recontagem? O que sabemos é que na época da Era Viking, os sepultamentos em navios eram raros e reservados para a elite. Esses sepultamentos não eram comuns. Eram declarações feitas pela realeza, chefes e guerreiros de alta honra. Apenas alguns ganhavam um navio para carregá-los para além da morte. Portanto, quando o scan de GPR revelou um navio de 20 metros perto do Monte Gel, um local já conhecido por seus monumentos funerários da Idade do Ferro, não se tratava apenas de encontrar madeira na terra. Tratava-se de encontrar uma peça que faltava na história, um símbolo de status, poder e profunda crença. O que exatamente havia dentro daquele navio? Essa era a pergunta na mente de todos. Mas muito antes de a primeira pá atingir o solo, a descoberta já havia reacendido um fascínio muito mais antigo. De onde veio esse estranho costume funerário? Tradição de sepultamento em navios viking. Muito antes de os vikings zarparem pela Europa, a tradição de enterrar os mortos em navios já estava tomando forma. As raízes dessa prática podem ser rastreadas até tribos germânicas anteriores, que viam a morte não como um fim, mas como uma jornada. E como qualquer jornada importante, exigia preparação, ferramentas e, acima de tudo, uma embarcação. Um dos exemplos mais impressionantes vem da dinastia Merovingia, que governou partes do que hoje é a França e a Alemanha do século VI ao VIII. Esses reis e nobres enterravam seus mortos de maneiras elaboradas, muitas vezes incluindo carroças, bigas, armas e, em raras mas poderosas ocasiões, barcos. Cavalos também eram adicionados às vezes, simbolizando a jornada para a vida após a morte. Esses sepultamentos não eram assuntos discretos, mas demonstrações públicas de poder, legado e crença, adequadas para elites que queriam ser lembradas. Mas foram os vikings que pegaram esse ritual e o transformaram em algo lendário. Na época em que a cultura viking começou a ascender no final dos anos 700, eles haviam herdado e reimaginado esse estilo de sepultamento. Para os nórdicos, os navios eram mais do que transporte. Eram pontes sagradas entre mundos. Os barcos que os francos tinham foram deixados para trás da época de Carlos Magno. Eram como cascos, eram difíceis de manobrar. Um navio viking era parte de sua alma, e na morte, tornava-se a ponte entre os mundos. Eles acreditavam que o morto navegaria para a vida após a morte, um lugar chamado Valhalla, ou Folkvangar, onde os guerreiros festejariam para sempre se morressem com honra. Dessa forma, o navio era um portal e uma viagem final através dos mares cósmicos. Mas os vikings adicionaram seu próprio toque à tradição. Seus sepultamentos estavam profundamente ligados à sua mitologia. As histórias nórdicas falavam de deuses que viajavam pelos céus e mares em navios. Até mesmo o sol e a lua tinham barcos puxados pelo céu. Então, enterrar alguém em um navio não era apenas honrá-lo, mas uma maneira de colocá-lo na ordem espiritual maior do universo. Esses funerais também seguiam regras sociais estritas. Apenas os chefes, guerreiros ou mulheres de alto status, mais respeitados, recebiam sepultamentos em navios. Alguns eram queimados em cerimônias de fogo. Outros eram enterrados inteiros com seus navios colocados dentro de montes funerários. Foi usado como um navio funerário para 2 mulheres. O sepultamento do navio em si era tremendo. Esses montes agiam como antigas lápides, visíveis de longe. Com o tempo, o sepultamento em navio tornou-se um símbolo poderoso em toda a Escandinávia. Mostrava quem detinha o poder, quem importava aos olhos dos deuses e do povo. E essas tradições não ficaram locais. Da Noruega à Suécia e até as Ilhas Britânicas, os sepultamentos de navios viking tornaram-se marcadores da presença, crença e ambição nórdicas. O primeiro local de sepultamento de barco viking intacto foi descoberto na Grã-Bretanha continental. Portanto, quando os arqueólogos na Noruega descobriram um navio de 20 metros enterrado sob o solo, não foi apenas um achado aleatório. Fazia parte dessa tradição muito mais antiga de uma época em que os navios eram os veículos dos reis, tanto na vida quanto na morte. Os vikings não inventaram esse ritual, mas o aperfeiçoaram à sua própria imagem. E é assim que eles o faziam. O significado dos sepultamentos vikings. Para entender seus funerais vikings, você primeiro precisa entender como eles viam a vida,
a morte e o próprio universo. Na mitologia nórdica, o mundo não era apenas uma única terra. Era composto por 9 reinos interconectados, cada um com seus próprios seres e propósitos. Esses mundos estavam todos ligados por Yggdrasil, a grande árvore do mundo. Esta poderosa árvore se eleva no centro geológico do cosmos espiritual nórdico, cujos galhos e raízes se estendiam por toda a existência. Os deuses como Odin e Thor habitavam Asgard, um reino elevado de poder divino. Os humanos viviam em Midgard, o mundo terreno protegido por defesas mágicas. Outros reinos incluíam Jotunheim, a terra dos gigantes, Alfheim, lar dos elfos da luz, e Hel, o lugar sombrio dos mortos. A viagem entre esses reinos não era simples. Acontecia através de caminhos mágicos como Bifrost, uma ponte de arco-íris brilhante e ardente que conectava Asgard a Midgard. Visualmente, de qualquer forma, uma descrição decente de um arco-íris. Os marinheiros nórdicos acreditavam que atravessar os mares muitas vezes espelhava essas jornadas cósmicas. Nessa visão espiritual, os navios não eram apenas embarcações para a água. Eram ferramentas sagradas capazes de transportar almas não apenas através dos oceanos, mas entre a própria vida e a morte. Os vikings acreditavam que quando uma pessoa morria, sua alma tinha que viajar. Às vezes para Valhalla, o salão dos guerreiros, às vezes para Folkvangar, o campo de Freya para os bravos, ou até mesmo para Hel, a terra dos mortos. Um sepultamento em navio era, então, uma maneira de preparar o morto para essa jornada. Era prático e simbólico. Um funeral viking típico poderia acontecer de 2 maneiras principais. Em alguns casos, o navio era arrastado para a terra. O corpo do falecido era colocado dentro com bens funerários, armas, joias, ferramentas, comida, animais e, às vezes, até escravos. Em seguida, o navio era enterrado sob um grande monte de terra, formando o que parecia uma pequena colina. Esses montes funerários serviam como lares eternos para os mortos, misturando o navio e o túmulo em um só. Existem apenas 3 outros navios longos vikings bem preservados que já foram descobertos na Noruega. Em outros casos, o navio era incendiado e empurrado para o mar. A embarcação em chamas iluminava a noite em uma despedida dramática visível por quilômetros. O fogo tinha um significado profundo para os nórdicos. Era purificação, libertação e transformação. Enviar alguém em chamas era uma maneira de queimar a vida antiga e guiar a alma para frente. Esses funerais não eram apenas cerimônias privadas, eram grandes eventos públicos. Comunidades inteiras se reuniam. Skalds, os poetas nórdicos, podiam cantar ou recitar. Animais eram sacrificados e rituais eram realizados para honrar os deuses e abençoar a passagem. O tamanho e a riqueza de um funeral muitas vezes refletiam o status da pessoa. Um grande guerreiro ou nobre poderia ser enterrado com ouro, escudos decorados ou itens estrangeiros raros trazidos de incursões ou comércio. Os próprios navios vikings eram obras-primas. Eram longos, elegantes e perfeitamente construídos tanto para a velocidade quanto para a força. Eram símbolos de liberdade, poder e identidade. Ser enterrado em um não era apenas um sinal de riqueza, mas de honra. Dizia que a pessoa tinha vivido bem, lutado bravamente e estava pronta para o próximo mundo. Alguns sepultamentos de navios eram tão grandiosos que ainda hoje chocam os arqueólogos. O maior navio viking já encontrado foi descoberto em solo nacional. Esses funerais preservaram mais do que ossos. Eles capturaram a visão de mundo de um povo que não via divisão entre terra e mar, vida e morte, mito e realidade. Tudo isso tornou a descoberta no condado de Østfold ainda mais chocante, porque o que eles encontraram lá não era apenas um sepultamento viking. Era algo mais antigo, mais estranho e possivelmente o elo perdido de como a tradição de sepultamento em navios realmente começou. Olhar para uma descoberta semelhante pode nos ajudar a entender isso. A descoberta de Lakkhanger. Antes que o mundo voltasse seus olhos para Gelstad, outro local de sepultamento mudou silenciosamente o curso da história viking. Escondido na vila de Lakkhanger, na Noruega, arqueólogos descobriram um monte que não continha apenas ossos e artefatos, mas um segredo de linha do tempo. Foi lá que os pesquisadores encontraram o que é agora considerado o sepultamento de navio mais antigo conhecido na Escandinávia, anterior até mesmo ao início oficial da era viking. O local conhecido como o Monte Funerário de Haugshaugen
parecia muitas outras colinas gramadas espalhadas pela região. Tinha cerca de 7 metros de altura e se estendia por quase 60 metros de diâmetro. Mas quando os especialistas começaram a escavar, rapidamente perceberam que não era um barrow comum. Os especialistas não desenterrarão o navio imediatamente, mas mapearão digitalmente o local. Enterrados no fundo estavam os restos de uma grande embarcação de madeira. Embora sua forma estivesse há muito perdida para o tempo, sua história era sugerida por grandes rebites e fragmentos de madeira de navio ainda embutidos no solo. Entre os restos de madeira estavam pedaços de ossos humanos quebrados. Estavam carbonizados e estilhaçados, sugerindo que um poderoso rito funerário havia ocorrido há mais de 1000 anos. Mas quem estava enterrado aqui? Essa pergunta permanece sem resposta. Nenhum armamento, nenhum esqueleto completo e nenhum bem funerário foram encontrados intactos. No entanto, o local é uma cápsula do tempo. Alguns historiadores sugeriram o nome Herulok, um rei lendário de Lakehanger, mencionado nas sagas nórdicas. Mas as sagas, embora coloridas, são muitas vezes fontes não confiáveis para datas concretas, e este sepultamento representava um mistério mais profundo. Foi datado por carbono em torno de 700 depois de Cristo. Esta data é fundamental. A Era Viking, pela maioria das contas, começa em 793 depois de Cristo, marcada pela infame incursão no mosteiro de Lindisfarne, na Inglaterra. Mas o sepultamento do navio de Lakehanger antecede isso em quase um século. Desenterrar o primeiro navio viking em mais de um século. Isso significa que a experiência em construção naval, os rituais religiosos e a cultura marítima associados aos vikings já estavam bem desenvolvidos muito antes de começarem a lançar incursões pela Europa. Estes não eram proto-vikings desajeitados com novas ideias. Eram elites organizadas e de alto status que já abraçavam os sepultamentos em navios e sinalizavam sua riqueza e visão de mundo através deles. Mais surpreendente ainda, Lakehanger ajuda a preencher uma grande lacuna histórica entre a Escandinávia continental e o famoso sepultamento de navio de Sutton Hoo, na Inglaterra, que data do início dos anos 600. Sutton Hoo mostrou que os sepultamentos em navios existiam na Inglaterra anglo-saxã primitiva, mas não estava claro como essa tradição se encaixava na própria linha do tempo da Escandinávia. As características que o tornaram um navio de combate tão eficaz também estão intactas. O mais importante é a sua forma. Lakehanger fez a ponte sobre essa divisão cultural e cronológica. Sugeriu uma troca de ideias bidirecional, ou pelo menos um conjunto compartilhado de crenças espirituais em todo o Mar do Norte. E tem mais. O design do navio, embora quase todo desaparecido, parecia grande e robusto, provavelmente construído para viagens em águas abertas, não apenas rios ou fiordes locais. Isso apoia ainda mais a teoria de que a tecnologia de construção naval na Escandinávia estava avançada bem antes da Era Viking e que a navegação marítima já era central para a cultura de elite. Portanto, quando o navio de Gelstad foi descoberto anos depois, os arqueólogos já tinham uma nova estrutura. Um dos aspectos mais importantes da Era Viking é que eles são pessoas excepcionalmente curiosas e excepcionalmente corajosas sobre onde querem ir com seus navios e por quê. Graças a Lakehanger, eles sabiam que os sepultamentos em navios não apareceram de repente com os vikings. Eles evoluíram ao longo do tempo e cresceram em complexidade, tamanho e significado cultural. Lakehanger foi o elo perdido, a prova de que um capítulo mais antigo da história viking estava lá o tempo todo, esperando sob o solo. E com essa mudança de entendimento, os especialistas voltaram seus olhos para outra colina misteriosa em Østfold. Que segredos o navio de Gelstad guardaria? Acontece que era mais do que qualquer um poderia ter esperado. O local exato onde ele foi enterrado permaneceu um mistério. Há um novo capítulo nesta história, e é certamente um para os livros de história. O navio de Gelstad. Quando os vikings vieram, eles usaram navios. Os navios eram leves e flexíveis. Eles se moviam como um animal nas ondas. Quando o navio de Gelstad foi encontrado em 2018, estava deitado dentro de um grande monte funerário. Mas, ao contrário de outros túmulos vikings famosos, este tinha uma história diferente para contar. Estima-se que o navio date de algum lugar entre 800 e 900 depois de Cristo, o que o coloca bem no coração da Era Viking. Isso por si só era impressionante. Mas o que o destacou verdadeiramente foi o quão intacto ele ainda estava.
Embora o tempo, o clima e a agricultura tivessem danificado partes dele, o casco permaneceu em grande parte no lugar, o que era algo incrivelmente raro para túmulos vikings. Mas o mistério só se aprofundou a partir daí. Os navios de Gokstad e Oseberg eram entre 50 e 100 anos mais jovens. O local do sepultamento parecia apressado. O navio foi enterrado anormalmente raso, apenas cerca de 50 centímetros abaixo da superfície. Isso não era padrão para funerais de elite viking, que geralmente eram cuidadosamente planejados e protegidos. Por que este estava tão perto da superfície levantou questões. Foi feito às pressas? Alguém estava tentando escondê-lo? Ou foi uma resposta a conflitos, doenças ou alguma emergência? Dentro do navio funerário, mais surpresas aguardavam. O mais óbvio era o que estava faltando. Não havia corpo na câmara funerária central. Os túmulos de navios vikings eram destinados a levar os mortos para a vida após a morte. No entanto, o passageiro deste navio havia sumido. Nenhum esqueleto, nenhuma cinza, nada. Mas o túmulo não estava vazio. Os bens funerários ainda estavam lá. Isso foi encontrado no norte de Troms, na costa norueguesa. Ocorreu muito rapidamente, cerca de 11 a 12 mil anos atrás. Os pesquisadores encontraram fragmentos de armas, incluindo uma espada quebrada e pontas de lança ornamentadas, bem como restos de tecidos finos. Um dos achados mais intrigantes foi uma laje de pedra esculpida, posicionada ao lado de onde o corpo deveria estar. O propósito desta laje permanece incerto. Era um marcador de túmulo, um objeto ritual ou um substituto para alguém nunca enterrado ali. Talvez o mais intrigante de tudo fossem os fragmentos de escudo dispostos ao redor da área de sepultamento. Eles não foram apenas jogados de lado, foram colocados em um padrão circular, como um círculo ritual. Esse arranjo estranho parecia simbólico, talvez uma barreira espiritual, um feitiço protetor ou até mesmo um aviso. Adicionou uma camada de ritual ou superstição, que não correspondia a sepultamentos anteriores. Tudo isso levantou um mistério poderoso. Para quem era este sepultamento? E por que era tão diferente dos outros? Há teorias, é claro. Alguns dizem que era um membro da realeza ou um chefe enterrado apressadamente durante um período de agitação. Outros acreditam que foi um sepultamento simbólico, um túmulo para alguém cujo corpo foi perdido no mar ou nunca recuperado. E alguns vão ainda mais longe, argumentando que este não era um sepultamento normal, mas algo cerimonial ou até mesmo mágico. Mas aqui vem a parte que fez os arqueólogos entrarem em pânico. O que eles encontraram debaixo do navio chocou a todos até os ossos. O que encontraram debaixo do navio? Este é o primeiro exemplo de um navio onde a construção técnica do mastro e do cordame foi preservada. Enquanto os arqueólogos cavavam mais fundo sob o navio viking de Gjelstad, eles esperavam encontrar solo, talvez suportes de madeira mais antigos ou detritos naturais. O que encontraram foi algo que ninguém conseguia explicar. Era uma câmara escondida diretamente abaixo da área principal de sepultamento. E esta câmara mudou tudo. Ao contrário do resto do local, esta câmara inferior era diferente em tom, textura e propósito. O solo estava escuro e queimado, rico em cinzas e fuligem. Madeira carbonizada revestia a área, sugerindo que havia sido incendiada em algum momento como parte de um ritual. O que quer que tenha acontecido ali não fazia parte do sepultamento original do navio, pelo menos não no sentido tradicional. Então veio a verdadeira surpresa. Entre o solo enegrecido, a equipe descobriu um punhado de pequenas moedas redondas. Os arqueólogos tiveram muita sorte de ter encontrado dois objetos conhecidos como cunhos de moeda, mas não eram moedas vikings. Eram estrangeiras, feitas de prata e marcadas com escrita árabe. Na época em que isso foi cunhado, os vikings que estavam agora na Inglaterra, após uma análise cuidadosa, os especialistas as identificaram como dirhams islâmicos cunhados em Bagdá no século IX. Isso por si só era surpreendente. Essas moedas viajaram milhares de quilômetros por terra e mar para acabar enterradas sob um navio viking na Noruega. Mas uma moeda em particular chamou mais atenção. Estava perfurada bem no centro, como se tivesse sido esfaqueada ou pregada. Aquele único buraco pode parecer nada, mas na tradição nórdica carregava significado. Os vikings às vezes perfuravam moedas e as penduravam como amuletos, mas eles também marcavam moedas em rituais, especialmente em túmulos, para simbolizar perigo, maldições ou avisos. Esses blocos de aço eram o ponto de partida básico para uma espada viking. Em alguns casos,
Acreditava-se que perfurar uma moeda matava seu valor neste mundo e o oferecia à vida após a morte. Então, o que isso estava fazendo debaixo do navio? As teorias começaram a circular. No interior da Grã-Bretanha e Irlanda. Na França, isso levou até Paris. Na Rússia, novamente, eles estão penetrando. Alguns pesquisadores acreditam que aponta para rotas comerciais de longa distância, conectando os nórdicos com o mundo islâmico, sugerindo um nível de diplomacia secreta ou alianças subterrâneas que nunca imaginamos. Outros pensam que as moedas, especialmente a perfurada, foram deixadas como oferendas ou até mesmo avisos para quem pudesse perturbar o túmulo. Mais arrepiante é a ideia de que a câmara inferior era destinada a um sepultamento diferente por completo. Talvez fosse alguém considerado amaldiçoado, desonrado ou temido. O solo queimado e a natureza oculta da câmara sugerem que ela foi mantida separada de propósito. Alguns agora suspeitam que este foi um sepultamento duplo, um público, outro secreto. A descoberta reescreveu tudo o que os especialistas pensavam saber sobre os túmulos vikings. O que começou como uma simples escavação se transformou em um mistério histórico que ainda assombra os arqueólogos até hoje. O que pode vir a seguir? Os mesmos recursos também com essas belas decorações que foram moldadas ao longo das bordas do tabuado. O sepultamento do navio de Gelstad continua a confundir os especialistas, mesmo anos após sua descoberta. No mundo da arqueologia viking, nada parecido jamais foi encontrado. Essas estruturas antigas se destacam como marcos fantasmagóricos do passado, sua verdadeira história. Embora outros navios funerários tenham sido desenterrados antes, nenhum tinha a mesma estranha mistura de sinais de uma grande embarcação, uma câmara secreta queimada debaixo dela, moedas estrangeiras e, o mais intrigante de tudo, nenhum corpo. Essa ausência de um cadáver transforma o local de uma descoberta histórica em um mistério completo. A camada superficial do solo foi sistematicamente removida e pedaços do navio foram lentamente descobertos. Por que construir um túmulo de navio maciço, um dos maiores já encontrados, e depois deixá-lo vazio? Alguns estudiosos acreditam que o túmulo pode ter sido simbólico e destinado a confundir inimigos, esconder a morte de uma figura poderosa ou servir como um engodo ritual. Em tempos de guerra ou agitação política, fingir um sepultamento poderia ter sido uma maneira de proteger segredos ou enganar rivais. Outros acreditam que o corpo esteve lá, mas foi posteriormente removido, roubado ou realocado por razões rituais. Durante certas épocas em que as pessoas eram enterradas, algumas eram cremadas, outras eram enterradas inteiras ou até mesmo intencionalmente levadas por aqueles que não queriam que essa pessoa fosse lembrada. A câmara secreta e o solo queimado sugerem que algo aconteceu ali que não era para ser conhecido pelas gerações futuras. A presença de moedas islâmicas aumenta ainda mais a confusão, levantando questões sobre diplomacia, comércio e conexões globais inesperadas, alimentando ainda mais o mistério. O que aconteceu depois que o local foi aberto? O monte funerário foi rapidamente selado novamente após a escavação inicial. Embora os arqueólogos tenham dito que isso era para preservar o local e protegê-lo do clima e da pilhagem, o fechamento repentino gerou uma onda de especulação. Alguns acreditam que descobertas importantes foram escondidas do público, seja porque desafiavam a história viking aceita ou revelavam verdades politicamente sensíveis. O debate também continua sobre como os costumes funerários vikings podem ter influenciado ou sido influenciados por outras culturas, especialmente as tradições anglo-saxãs na Inglaterra. O momento do túmulo de Gelstad, durante o auge das incursões e assentamentos vikings em toda a Europa, sugere rituais compartilhados, símbolos rivais e crenças espirituais em evolução. Vamos levantar os barcos pelo penhasco, vamos carregá-los pelas montanhas. O que torna tudo isso ainda mais emocionante é o fato de que a Noruega ainda guarda muitos montes funerários intocados. Vários estão a quilômetros do local de Gelstad, esperando para serem explorados. Se um túmulo de navio pôde despertar tanto mistério, o que pode estar escondido sob os outros? De certa forma, sacrificar um barco como esse. Então, eu acho que deve ter sido uma pessoa muito poderosa. Cada nova escavação tem o potencial de reescrever a história, seja para confirmar o que pensamos saber sobre a era viking ou para puxar o tapete de debaixo dos nossos pés. Gelstad nos ensinou que os sepultamentos vikings
eram muito mais complexos do que apenas guerreiros com espadas e navios. Havia camadas espirituais, políticas e até globais. Por enquanto, o túmulo de Gelstad nos deixa com mais perguntas do que respostas. Mas com novas tecnologias e um crescente interesse pela história oculta, podemos não estar longe de outra descoberta que nos aproxime da verdade completa ou abra novos mistérios inteiramente. Também foram encontrados vestígios de ladrões de túmulos, e infelizmente, parece haver sinais de que este pode ser o caso deste navio também. Agora eu quero saber a sua teoria. Quem você acha que estava neste navio? Deixe sua resposta sombria nos comentários abaixo. Se você gostou de desvendar este mistério, mostre seu apoio, curta este vídeo e inscreva-se no canal para continuar explorando os segredos mais profundos e perturbadores da história. Até a próxima jornada ao desconhecido.